quais são os 9 objetos que provavelmente você deve ter aí, ou conhece alguém que tem esses objetos e eles, na verdade, eles estão afastando dinheiro da sua casa. Então, o que acontece, né? Até para a gente começar aqui a introduzir esse assunto e eu te explicar quais são esses 9 objetos, é importante a gente entender que os objetos da nossa casa, todos os objetos, os quadros, os tapetes, as decorações, os móveis, todos eles são símbolos que estão carregados de significados, né? Cada um tem o seu significado, representam uma coisa diferente, e tudo isso está o tempo inteiro conversando com o nosso inconsciente. Por mais que a gente não esteja 100% consciente ali dentro, né? O nosso inconsciente ele está sempre absorvendo informações, recebendo informações desses símbolos, desses objetos que tem dentro da nossa casa. E isso, inevitavelmente, acaba influenciando a forma como a gente se sente, age e absolutamente tudo que diz respeito à nossa vida. E principalmente também com relação às nossas crenças, aos nossos sentimentos com relação ao dinheiro. Fazendo uma analogia aqui com a gente mesmo, né? Com nós, com as pessoas, com a relação entre as pessoas. Eu quero fazer um exercício aí com vocês, quero saber de vocês, que vocês me contem aí nos comentários se vocês já viram alguém ou se já aconteceu de alguém ser muito influenciado por outra pessoa. Pessoas que convivem tanto junto uma da outra que acabam ficando parecidas, acabam ficando com os mesmos jeitos, os mesmos trejeitos, falando do mesmo... usando as mesmas piadinhas, usando as mesmas palavras, muitas vezes tendo os mesmos resultados, tendo as mesmas dificuldades também, não só do jeito e do que fala, do que não fala, mas até dos resultados, das crenças, as mesmas dificuldades, né? Então, quando a gente fica muito perto de uma pessoa, a convivência leva a gente a se moldar. Por exemplo, eu e a Bárbara, a gente tá num relacionamento já fazem 11 anos, então é muito tempo convivendo e a gente fica grudada, a gente trabalha junto, a gente mora junto. Por mais que a gente não tenha nenhum parentesco, muitas pessoas já perguntaram se a gente é irmã. A gente não tem nada a ver uma com a outra, né? Nem a altura, nem a cor do cabelo, nem nada de fisionomia. Mas muitas pessoas já perguntaram se nós somos irmãs, porque o nosso jeito de falar é muito parecido e isso é por causa da convivência, né? E por que eu tô falando isso para vocês? Porque se as pessoas que a gente convive junto influenciam tanto no nosso jeito, nos nossos resultados e até mesmo nas nossas dificuldades, a nossa casa é a mesma coisa. Quando a gente vive muito tempo dentro de um ambiente, esse ambiente também vai convivendo o nosso jeito, as nossas crenças e os nossos resultados e as nossas dificuldades também. Então a nossa casa, ela fica, os objetos da nossa casa, eles ficam o tempo inteiro sugestionando, conversando com o nosso inconsciente. Só que na maioria das vezes, essas sugestões, essa conversa que a nossa casa, que os objetos têm com o nosso inconsciente, são informações negativas. Eles ficam ali mandando informações de que você não é capaz, você não pode ter dinheiro, você é fracassada, você não nasceu para dar certo. E eles vão te mandando informações de escassez, de medo, de rancor, de coisas que ficam te prendendo num passado, em doenças, em travas, receios de relacionamentos, né? E aí você deve ficar pensando, meu Deus, Bruna, sério mesmo que a minha casa faz isso comigo, que os objetos da minha casa fazem isso comigo? E eu digo para vocês que não é só isso, mas muito mais. Não é só da parte financeira, de ser pobre, de você se sentir fracassada, de você sentir que não nasceu para fazer alguma coisa, mas de várias coisas da nossa vida, várias coisas dentro da nossa casa nos sugestionam, mas tudo na nossa casa está nos mandando informações, e isso vai moldando a maneira como a gente se sente em todas as áreas da nossa vida. Convidei uma pessoa da audiência para tirar dúvida comigo, né? E a Rosa, ela me mostrou o quarto do filho dela e estava comentando do filho dela que ele já tem 28 anos, que ele ainda mora na casa dela e que ele não consegue se desenvolver no trabalho dele, né? E o que acontece? Analisando, observando o quarto do filho dela, que ela me mostrou lá, a gente acabou vendo que
a cama dele fica encostada na parede. Então, o que que isso comunica? Ó, além disso, ele tinha uma cama de solteiro e a cama de solteiro ficava encostada na parede. E o que que isso sugestiona, né? Para a gente começar a entender como é que a nossa casa se comunica com a gente. Uma pessoa que dorme numa cama de solteiro, qual que é a mensagem que isso passa? Que não tem espaço para ninguém dormir do lado dela. Não tem espaço, simplesmente. Se ele quiser levar alguém para dormir ali com ele, não tem espaço. Vai ter que ficar apertado, vai ficar. Se levar, não vai ser confortável, né? E aí, além disso, além do fato dela estar encostada, dela ser cama de solteiro, ainda estava encostada na parede. O que a cama ser encostada na parede sugestiona? O que isso comunica para o nosso inconsciente? De que ele não tem caminhos para seguir, para escolher. Quando ele acorda de manhã cedo, a primeira coisa, a primeira visão que ele tem é de uma parede bloqueando ele. Né? Ele já acorda dando de cara para a parede, uma coisa já bloqueando ele. Se ele quiser ir para a direita, ele pode. Agora, se ele quiser ir para a esquerda, não pode, só pode para a direita. E aí a pessoa começa a replicar isso nas diferentes áreas da vida dela. No trabalho, só tem uma opção de trabalho. No relacionamento, só dá para se envolver nesse relacionamento, por mais que seja um relacionamento ruim, que te faz mal, você fica preso num relacionamento. Um trabalho ruim, que não te paga bem, que não te valoriza, que não é algo que você gosta. Então, é isso, é dessa maneira que eu quero que vocês comecem a enxergar a casa de vocês, que a nossa casa se comunica com a nossa vida. E isso na área da saúde, isso na área dos relacionamentos, mas o que eu quero focar hoje aqui com vocês é na área do dinheiro, das finanças, da prosperidade financeira, tá? Isso que eu tô ensinando aqui para vocês, gente, não é coisa da minha cabeça, também não é nada místico, algo mágico, né? Apesar da gente estar falando de energia, a energia tá aí junto com você, tá aí dentro de você, tá aí ao redor de você, você acredita nela ou não, você não consegue ver, né? Por mais que você não consiga ver as ondas de energia fluindo ao seu redor, quero que vocês façam uma coisa aí, ó. Bota o dedo na tomada aí. Quero ver quem tem coragem de botar o dedo na tomada aí. Vamos botar o dedo na tomada? Você não vê nada ali, você não tá vendo a energia, mas você não vai botar um dedo na tomada, você sabe que você vai levar um belo de um choque, né? Por quê? Por mais que seja invisível, sim, ela tá lá. E se você botar o dedo lá, ela vai te influenciar sim, ela vai te machucar, ela vai te dar um choque. Então, a energia que está ao nosso redor, na nossa casa, nos nossos móveis, nas nossas decorações, também você não vê, mas elas sim estão te influenciando. Então, eu não estou aqui inventando nada para vocês, né? E a própria neurociência, ela explica isso. Tudo que acontece à nossa volta e que a gente, por mais que a gente não enxergue, a gente consegue sentir. Muitas vezes você dentro da tua própria casa mesmo, você não vê nada de errado, mas você sente que tem alguma coisa de errado. Vocês já sentiram isso na casa de vocês? Ou em algum cômodo da casa de vocês? Ou na casa como um todo? Vocês já sentiram isso de sentir que a casa tá com uma energia ruim ou que um quarto da casa tem uma energia ruim, cômodo? Além da neurociência, a própria psicologia também. Estou trazendo aqui embasamentos para vocês verem, né? Quanto isso é real, quanto isso realmente influencia a nossa vida e enquanto a gente não resolver isso, as coisas vão continuar influenciando. E se você está insatisfeita com a tua vida hoje, com as tuas finanças, com a tua harmonia, com o teu relacionamento, com a tua saúde, enquanto você não fizer alguma coisa diferente, isso vai continuar influenciando, né? Falando da psicologia, como é que a psicologia explica isso, né? Existem estudos que mostram como que o cérebro humano se comporta quando está exposto a alguns objetos, principalmente algumas cores, né? Vou dar um exemplo de como as cores influenciam na nossa vida e no nosso dia a dia. Todo mundo tem na cama lençol, né? Coloca lá em cima do colchão, coloca um lençol, né? E existem cores mais ou menos propícias para você colocar no lençol do seu quarto, no lençol da sua cama. Por exemplo, o lençol, a cor azul, ela é uma cor que acalma as pessoas, tá? Isso é o estudo das cores, tá? Isso estudaram como que isso influencia no cérebro do ser humano. E eles entenderam que a cor azul é uma cor que nos acalma. Para um quarto, teoricamente, isso é uma coisa muito boa, né? Porque você vai para o teu quarto para descansar, para relaxar. Então, será que é bom ter
lençol azul num quarto? Aí que a gente precisa fazer as observações. Relaxar num quarto é bom, você vai dormir lá, vai descansar. Mas agora ter um lençol azul num quarto de casal, talvez não seja a melhor cor, a cor mais propícia. Por quê? Porque o casal ele vai ficar muito relaxado, o casal vai ficar muito descansado, muito desligado, e aí isso começa a diminuir a libido do casal. Ou seja, o casal ele já não tem mais aquele fogo, aquela chama que precisa para ter uma intimidade entre o casal, para ter a troca entre o casal, né? Então, muitas vezes a gente tem cores, escolhe as cores dos nossos objetos, escolhe as cores dos nossos lençóis, das fronhas, os objetos que tem dentro do nosso quarto, sem entender como que eles influenciam no funcionamento do nosso cérebro. E isso vai prejudicando diferentes áreas da nossa vida. E às vezes a gente está lá com o relacionamento, achando que virou amigo, achando que virou irmão, e aí você vira irmão, vira colega do seu marido e não entende por quê. Acha que é porque vocês estão há muito tempo junto, acha que tem alguma coisa de errado, que esfriou mesmo. E na verdade pode ser simplesmente a cor do lençol que vocês estão usando, que está diminuindo a libido de vocês, né? Então existem vários objetos dentro do teu quarto que pode cortar a energia do casal, que pode dividir a energia do casal, ou que pode, como eu expliquei aqui para vocês, diminuir a libido do casal. Então, aqui mostrando, né, pincelando. Mas você saber quais objetos interferem na energia que traz a prosperidade financeira da tua vida é extremamente fundamental. Se você quer comandar a tua vida, se você quer ser a protagonista da sua vida, se você quer assumir as rédeas da sua vida, você que só fica cuidando dos outros, está cansada de viver a tua vida inteira cuidando dos outros, sempre tendo que abrir mão do que você quer, sempre tendo que abrir mão do que você gosta para ter que fazer o que o outro quer, para fazer o que o outro gosta, assistir o canal que o outro gosta, comer a comida que o outro gosta, no final de semana ir para o lugar que o outro gosta, porque você nunca dá voz para você mesma, você nunca teve a coragem de assumir as rédeas da sua vida, ou até mesmo o trabalho. Esses dias eu recebi um e-mail, eu recebo muita comunicação das pessoas que me seguem aqui, direct, mensagem, e-mail, e eu recebi uma mensagem de uma mulher me falando assim: Bruna, o que eu faço dentro da minha casa para o meu marido me dar uma mesada? Porque ele não me deixa trabalhar. Desde quando eu casei com ele, ele não me deixa trabalhar, ele me proíbe de trabalhar, só que ele também não me dá nenhuma mesada. E vocês pensem, uma mulher, mãe de família, uma mulher crescida, adulta, que já viveu a vida dela, provavelmente deve ter estudado, ter que se submeter a o marido não deixar ela trabalhar e ainda nem dar dinheiro, depender totalmente financeiramente dele. Para ir cortar o cabelo dela, tem que pedir dinheiro pro marido. Para fazer a unha, tem que pedir dinheiro pro marido. Para comprar uma margarina, tem que pedir dinheiro pro marido, gente. Não, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês, até uma curiosidade para vocês, eu sempre divulgo só para mulheres. Eu sei que através da harmonização da casa de vocês podem assumir as rédeas da vida de vocês. Vocês podem começar ou voltar a se enxergarem como mulheres, como pessoas, como capazes, como merecedoras. Eu sei disso porque foi isso que o Feng Shui fez na minha vida. Antes de harmonizar a minha casa, antes de aprender essa técnica, eu era uma pessoa totalmente... Eu não tinha autoestima, era zero, zero, zero. Era negativo, para falar a verdade, a minha autoestima. Eu tinha vergonha de tudo, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de falar qual música que eu gostava, porque eu tinha medo do que as pessoas iam me julgar. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha vergonha do meu cabelo, eu tinha vergonha das minhas roupas. Às vezes, quando as pessoas me convidavam para sair, eu não ia, porque eu tinha vergonha, eu não sabia que roupa que eu ia usar, eu tinha vergonha de falar alguma opinião para um chefe. Na faculdade, eu vivia escondidinha, não tinha amigos na faculdade. No primeiro ano da faculdade, eu até tinha. Nos outros anos da faculdade, eu vivia escondida, torcendo para ninguém nem falar comigo, de tanta falta de autoconfiança que eu tinha. E o Feng Shui me trouxe isso, de eu assumir as rédeas da minha vida, de eu poder falar, de eu poder me sentir capaz, de eu me considerar boa em alguma coisa, de eu saber que eu posso, que eu consigo, de me sentir próspera, de ser autoconfiante como pessoa, na minha aparência, no meu relacionamento também. Então, foi isso que o Feng Shui me trouxe. Além de tudo que o Feng Shui oferece, prosperidade, saúde e harmonia, eu vejo que a maior transformação
transformação que ele trouxe para minha vida foi de eu me enxergar como mulher, como pessoa, como merecedora. Antes, né, eu falo muito do carimbo, eu falo para vocês, gente, eu falei isso na live ontem, ninguém nasce com um carimbo, essa aqui vai ser fracassada, essa aqui vai sofrer, essa aqui nunca vai ser feliz no casamento, essa aqui vai viver sofrendo financeiramente, essa aqui nunca vai ser boa, essa aqui nunca vai ser capaz. Ninguém nasce com carimbo. E eu, inconscientemente, antes, achava, assim, que eu tinha um carimbo, que para mim não ia rolar, que não era para mim, que aquilo, a prosperidade era só para outras pessoas, que eu ia viver sempre na mesmice, que estava limitada a minha vida, que estava pré-determinado. Tanto que a própria faculdade que eu escolhi foi com base nisso. Os meus pais eram empreendedores e eu, como não me achava, eu não sei, eu vou simplesmente seguir o caminho dos meus pais, eu não tenho nada para escolher. Então eu fui lá e fiz faculdade de administração justamente por quê? Porque eu achava que estava predestinado, que tudo na minha vida já estava predestinado e eu só tinha que seguir, levando com a boiada, né? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, por isso que eu faço questão de falar com as mulheres, porque eu sei que a harmonização das casas é justamente para você ser a protagonista da tua vida, para você assumir as rédeas da sua vida, por mais que você tenha vivido 60 anos dessa maneira. Bom, e não dá para a gente ficar sofrendo a vida inteira sem saber por que você não tem dinheiro, por que você se esforça, mas sente que o dinheiro não para na tua vida. Hoje mesmo eu conversei com a Natália de manhã cedo, né? Convidei na live aqui a Natália. A Natália falou, Bruna, eu ganho bem, eu e meu marido, a gente ganha bem, mas eu não entendo por que o dinheiro não para aqui em casa. Nunca é o suficiente. Parece que a gente só se esforça, mas nunca é o suficiente. E a pessoa não entende o porquê disso. Ou pior ainda, acha que não tem nada para ela fazer. Ah, é assim, sempre foi assim, vai continuar sendo assim? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tava falando com a Ruth, e aí eu até me surpreendi, porque a Ruth tem 22 anos. E aí ela veio tirar dúvidas sobre a casa dela e ela falou que o fogão da casa dela, a cozinha dela é aberta. A cozinha, ela mora na Bahia, então é um lugar de calor. E a cozinha dela é uma área gourmet e ela colocou o fogão lá e é uma cozinha aberta. Então, o que acontece? O fogão ele está muito relacionado com a energia do dinheiro da nossa casa. E aí, quando ela colocou esse fogão lá fora, né, numa área aberta da casa dela, ela acabou tirando a energia do dinheiro da casa dela. Passei as orientações do que ela poderia fazer para corrigir isso, para trazer a energia do dinheiro de volta para casa dela. E ela falou: meu Deus, vai dar trabalho, né? Aí eu falei, Ruth, olha só, que privilégio que você está tendo com 22 anos de descobrir isso. Se você não descobrisse isso e você passasse 10, 20, 30, 40 anos, hoje você está com 22. Se você chegasse lá com 52 anos, com dificuldade financeira e nunca entendesse que existe forma de corrigir isso, que existe maneira de você reverter essa situação, que você achasse que você viveu financeiramente mal durante 30 anos da sua vida porque você é incapaz, porque você não é merecedora, porque você não é boa o suficiente. Agora você está tendo a oportunidade, cada vez que a gente enxerga uma coisa errada na nossa casa, nas energias da nossa casa, é uma oportunidade da gente corrigir isso. Até dentro do método Oli, dentro da minha mentoria, eu falo para as minhas alunas, antes de começar a passar as observações para elas identificarem que está certo, está errado na casa delas, eu falo, gente, cada vez que você encontrar uma coisa errada, que esteja prejudicando a energia da sua casa, ao invés de falar, meu Deus, minha casa está tudo errado, meu Deus do céu, você comemora, você vibra, você fala, uhul, encontrei uma coisa que está prejudicando a energia da sua casa. Por quê? É uma oportunidade de você melhorar. Pior é se você tivesse dificuldade financeira e você olhasse para tua casa e tá tudo certo. E aí você ia fazer o quê? Você ia sentar e chorar no chão? Você ia se lamentar? Acreditar que você é incapaz, que você não é boa o suficiente, que você não é merecedor e que tua vida vai ser para sempre assim? Agora, quando você descobre que o teu fogão tá numa área errada, mas que tem maneira de corrigir isso, comemora! Comemora, você descobriu o que está prejudicando a energia da sua casa, que está conversando com o teu inconsciente, fazendo você ter essas dificuldades financeiras. O primeiro objeto que afasta o dinheiro da sua casa é o seguinte: se você aí está sentindo dificuldades financeiras na sua casa, se você está com dificuldades do dinheiro,
Sabe aquela parede lá que vocês ficam adiando para arrumar? Ou às vezes você até arruma a parede e depois ela volta, você não entende por que você arruma e o mofo volta. Você arruma e o mofo volta, infiltração e não tem explicação. Você chama o pintor, chama o pedreiro, arruma a calha e o negócio vive voltando, você já está desistindo de tentar resolver essa situação? Na minha casa também tinha uma parede dessa que a gente arrumava, voltava. A gente não entendia mais por quê. A gente subiu até no telhado para ver como é que estava a calha, mas não entendia por que escorria assim a parede da nossa casa. Até no vizinho. A gente foi no vizinho, a gente bateu na casa do vizinho para ver o que tinha lá na casa do vizinho, que era encostada lá, e não tinha nada de errado. Na casa dele não tinha esse vazamento, não tinha essa infiltração. Então, sobre as paredes mofadas, parede com rachadura, parede com infiltração, né? O que acontece? Vou explicar para vocês como é que isso funciona, por que isso acontece dessa maneira, tá? A gente atrai exatamente aquilo que a gente sente. Então, o que você pensa, tudo que você pensa dentro da tua cabeça gera um sentimento, né? E esse sentimento ele vai sendo alimentado e ele vai gerando mais daquilo e você vai intensificando aquele sentimento. Vou dar um exemplo aqui que as pessoas que são mães vão me entender. Quantas vezes teu filho sai lá, né? Se você tem um filho adolescente ou criança mesmo, e aí o teu filho não está perto de você, teu filho saiu, e aí você começa a pensar, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Ele não atende o telefone, ele não responde a mensagem. E aí o que era um pensamento começa a gerar um sentimento, teu coração começa a palpitar, você começa a suar frio, e aí você começa a ficar nervosa, e aí você já começa a ter um sentimento de que, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa com meu filho, e na verdade tudo aquilo foi criado por um simples pensamento. Nossa, meu filho não respondeu minha mensagem, e tudo isso vai gerando um sentimento dentro de você. E aí você vai começando a ficar ansiosa, e essa ansiedade vai dando mais ansiedade, você vai ficando mais nervosa ainda. Então é assim que funciona, né? A gente começa tudo num pensamento, e aí tudo que a gente pensa gera um sentimento, e esse sentimento ele vai crescendo, é como se fosse uma bola de neve, ele vai virando uma coisa maior e maior e maior, e vai intensificando mais ainda aquele sentimento que a gente começou por um pensamento, né? Que muitas vezes não é nem real. E é exatamente assim que funciona a nossa capacidade da gente atrair alguma coisa que a gente deseja pra gente. Só que agora vocês pensem comigo. O que você vê, tudo que você vê, gera gatilhos. Você vê alguma coisa, você lembra. Às vezes você passa por alguém e você sente um cheiro e você lembra de alguma coisa. Te traz um pensamento e esse pensamento te traz um sentimento. Às vezes você passa por alguém, tem um perfume e esse perfume te lembra um ex-namorado e aí você já começa a sentir, ai meu Deus, né? Será que eu tô com saudades dessa pessoa? Ou às vezes é alguém que você gostava, uma mãe, uma irmã, uma amiga, um perfume de alguém te traz uma lembrança, um pensamento e isso te dá um sentimento. Tudo que você vê também. Às vezes você passa pela rua e você vê alguma coisa. Você vê uma empresa que você trabalhava. E aí aquela empresa não foi uma coisa boa, não foi uma fase boa da sua vida. Você passa pelaquela empresa e às vezes você, por passar ali, você lembra da época que você trabalhou lá e já começa a te dar um, ai meu Deus, nossa, quando eu trabalhava aqui era horrível. Às vezes você até desvia o caminho para não passar na frente daquele lugar, porque o pensamento que aquilo te traz, o gatilho que aquilo te dá um sentimento ruim. Por mais que ainda não esteja, por mais que não esteja mais acontecendo na tua vida, aquilo te traz gatilhos de sentimentos, às vezes sentimentos bons e às vezes sentimentos ruins, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente a dinâmica, que o que a gente vê, tudo que a gente vê, gera gatilhos dentro de nós. Os gatilhos despertam um pensamento. E os pensamentos vão gerando sentimentos, fazem a gente se sentir bem ou mal de alguma maneira, tá? E aí, eu pergunto para vocês, o que você sente quando você olha a tal da parede mofada, a tal da parede com infiltração todos os dias na tua casa? Provavelmente a tua mente vai ficar te sugestionando, comunicando com o teu inconsciente de que você é pobre, de que você não dá conta nem de cuidar da tua casa, de que você não tem dinheiro nem para arrumar a tua parede. E aí como é que você vai se sentir próspera? Você não tem como se sentir próspera, se sentir abundante, se sentir rica, se sentir realizada dentro de um lugar desse, né? Você se sente pobre, isso dá um gatilho, te traz um pensamento e você se sente pobre. E quando você sente isso, você fica vibrando na escassez. Os nossos sentimentos, eles fazem a gente vibrar, né? Por exemplo,
Quando a gente vibra numa coisa boa, quando a gente está feliz, a gente vibra em coisas boas, a gente reluz, as pessoas que chegam perto da gente também ficam felizes porque a gente está vibrando naquele padrão. Quando a gente está triste também, às vezes você chega perto de uma pessoa e fala: nossa, eu cheguei perto daquela pessoa e cortou minha vibe, fiquei triste do nada. Por quê? Porque ela está vibrando, ela está num sentimento tão forte que ela está vibrando aquele sentimento. E quando a gente está num sentimento de escassez tão forte, a gente começa a vibrar isso. E vibrar isso onde? Dentro da nossa casa. E o que a gente vibra? Plasma. Cria miasmas dentro da nossa casa. Isso grava a energia dentro da nossa casa. E aí isso vai atrair cada vez mais e mais e mais disso para a sua vida. Então vai criando situações cada vez mais. Você olha para a parede, cria um gatilho, vai um pensamento, gera um sentimento. Você vibra aquilo, grava na sua parede. Aí você olha para a sua parede, gera um gatilho, gera um pensamento, um sentimento, você vibra e grava mais na sua parede. E isso vira um ciclo de escassez, um ciclo desse sentimento, um ciclo que fica se repetindo na sua vida de pobreza, de não conseguir sair dessa situação, de dificuldades financeiras. E 2019 foi ruim, 2020 foi pior, 2021 foi ladeira abaixo, 2022 você não sabe como é que está lidando e está com medo de como é que vai ser 2023, porque nos últimos anos a coisa tem vindo de mal a pior. Ou seja, você está num ciclo das coisas se repetindo. E esse ciclo ele vai continuar se repetindo até que você tome consciência e interrompa esse ciclo. Enquanto você não interromper esse ciclo, ele vai continuar se intensificando. Por quê? Porque você olha para a parede, gera um gatilho, gatilho gera um pensamento, pensamento gera um sentimento, você sente, você vibra, e quando você vibra, você está gravando mais e mais e mais disso na tua casa. E aí você está nesse ciclo. E aí você vai ver que depois de harmonizar, depois de fazer as correções da energia da sua casa, você vai olhar aquela parede e falar: meu Deus, quanto tempo que não aparece mofa, essa parede vivia mofada e agora está aí intacta. Bom, o segundo objeto, tipo de objeto que você pode ter aí na sua casa e que você deve atrair, né, para não ter problemas financeiros, são os espelhos. São os espelhos quebrados, espelhos enferrujados, espelhos que distorcem a nossa imagem. Por que dos espelhos? Os espelhos, eles são portais. São portais e quando trata das nossas emoções e dinheiro, é tudo que a gente projeta ali. Por quê? Quando a gente se olha para um espelho, ali que a gente se elogia. Nossa, meu cabelo tá bonito. Nossa, minha sobrancelha tá bem feitinha. Só que também é ali que a gente se critica, né? Esse culotinho aqui, meu Deus, tá horrível. Nossa, olha essa celulite na minha bunda. Então a gente fica ali se olhando no espelho, se julgando. Às vezes coisas boas e muitas vezes também coisas ruins. Ou seja, a gente fica refletindo, gravando essa energia ali. Quando a gente olha para uma mesa, a gente não fica, olha para a mesa e fala: meu Deus, minha bunda tá cheia de celulite. Mas a gente olha para o espelho e fala: meu Deus, minha bunda tá cheia de celulite, né? E aí o que acontece? Esse objeto, ele fica, o que a gente está vibrando, lembra os nossos sentimentos, eles geram vibrações, e essas vibrações, elas gravam nos móveis da nossa casa. Então, o objeto da nossa casa que mais tem gravado esse tipo de memória do nosso auto-julgamento é o nosso espelho, porque a gente chega ali na frente dele, se olha e fala: meu Deus, estou acabada. Meu Deus, olha essa olheira. Meu Deus, minha bunda. Meu Deus, minha coxa. Meu Deus, eu tô horrível. Meu Deus, eu engordei. Então a gente fica ali se julgando e plasmando esse tipo de energia. E o nosso espelho acaba virando um portal cheio de memórias de rancor, ressentimento, palavras que a gente fala para a gente mesmo que vão deixando a gente se sentindo cada vez pior. Então, o que acontece? Eles vão vibrando naquela energia justamente contrária do dinheiro. Se você não se sente uma pessoa capaz, se você não se sente uma pessoa autoconfiante, você vai refletindo isso em todas as áreas da sua vida. Lembra que eu falei para vocês que uma das grandes mudanças do Feng Shui na minha vida foi justamente de eu me enxergar como mulher, de eu me enxergar como uma pessoa capaz, porque antes eu não tinha autoestima nenhuma. E aí, lá na faculdade, eu ficava me escondendo. Nessa época também, eu trabalhava no banco, eu trabalhava no HSBC, e eu não interagia com ninguém, porque eu tinha uma autoestima no pé. E aí, isso me impedia de prosperar, de conseguir passar numa vaga, de conseguir me desenvolver melhor no meu trabalho.
eu tinha pavor de receber feedback, gente. E eu tinha pavor que chegasse esse dia que o meu gerente chegasse na minha cara e falasse tudo que eu estava fazendo de certo ou de errado. Por mais que eu estivesse fazendo as coisas erradas, eu tinha pavor desse dia que ele chegasse. Eu rezava para esse dia não chegar, porque eu tinha pavor de receber feedback das outras pessoas. E mesmo que eu estivesse fazendo as coisas certas, eu tinha medo, eu tinha muito pavor, porque eu não tinha autoestima nenhuma. E aí, esse dia que estava marcado meu one-to-one lá, foi um dia que teve greve no banco. E eu agradeci a Deus que eu não precisei receber o feedback. Só que, na verdade, é justamente o feedback que vai fazer a gente se desenvolver e prosperar mais e se desenvolver no trabalho, às vezes conseguir uma promoção, às vezes conseguir trocar uma ideia, a pessoa dá um toque, ó, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. São os ajustes que a pessoa faz para ela prosperar mais financeiramente. Só que se a gente não se sente bem com a gente mesmo, cada palavrinha que a outra pessoa falar, ao invés da gente trazer isso como uma forma de melhorar, de incentivar, de enxergar, de falar assim, olha, esse ponto eu tenho e eu posso melhorar ele. Se eu melhorar, eu vou prosperar mais. A gente fica se escondendo disso e fica se limitando. E isso começa a atrapalhar também nas nossas finanças, porque daí você não cresce, você fica numa empresa, você está numa empresa há 10 anos e você não sobe de cargo. Aí a outra pessoa que chegou lá há 5 meses já foi promovida na tua frente, você fala, ué, mas eu sempre me dediquei tanto por essa empresa e o outro que chegou agora há 5 meses já ganhou uma promoção? Talvez ele esteja ali disposto a crescer e você, por não ter a autoestima, você fica se escondendo e dentro de um casulo, você fica se diminuindo. E aí o outro chega e se destaca na tua frente, ganha a posição e não importa quantos anos de empresa você tem. Quando tiver que mandar alguém embora, vai mandar você. Por quê? Porque você não está se desenvolvendo, você não está agregando nada mais, você está fazendo o mesmo na empresa, você, na verdade, está sendo ali uma coisa diminuída, né? Será que vai fazer diferença? Então, a pessoa ela começa a se diminuir e isso, inevitavelmente, vai influenciando na vida financeira. Ou ela se diminui dentro de casa. A maneira como a gente olha para o espelho e a maneira como a gente se vê reflete totalmente também na nossa prosperidade financeira. E se você olha num espelho quebrado, num espelho enferrujado, num espelho que distorce a tua imagem, você começa a assumir isso para você. Você começa a se enxergar sem cabeça, você começa a se enxergar aos pedaços, você começa a se enxergar meio uma imagem distorcida, você não tem uma imagem real, você nem sabe quem é você não sabe o que você gosta, os outros que escolhem por você, porque você não se enxerga mais como uma pessoa, você não vê a tua imagem nítida, você não tem uma imagem real de quem é você. Você não lembra mais quem é você sozinha, porque você se acostumou com aquela imagem que você vê num espelho distorcido, tá bom? O universo, ele não entende o que você diz, ele só entende o que você sente. E se você se sente pobre, você vai atrair cada vez mais pobreza. Se você se sente incapaz, você vai atrair cada vez mais esse tipo de situações. Se você se sente diminuída, você vai ficar cada vez mais se escondendo no teu cantinho, no teu relacionamento, no teu trabalho, no relacionamento com o filho, e aí você vai viver para sempre à mercê dos outros. E mais uma vez eu volto aqui, que eu tô aqui para ensinar vocês a harmonizarem a casa de vocês, mas principalmente para isso ensinar vocês a assumirem as rédeas da vida de vocês. Certo? O terceiro objeto que afasta dinheiro da sua casa são os relógios parados. Então, dependendo inclusive da área que esse relógio tiver, ele vai empacar a tua vida. Se você tem um relógio parado, o que acontece? As coisas não acontecem, as coisas não andam, parou no tempo. Isso não precisa nem de grandes explicações. E aí várias pessoas abre a gaveta e tem lá um relógio que está sem pilha há anos, ou na cozinha tem um relógio que está parado, ou não é na cozinha, é na sala, tem um relógio sem ponteiro que não gira lá, e aí isso começa a travar a tua vida, começa a empacar. E eu não sei se você sabe, mas dentro da nossa casa existem centros de energia, existem 9 centros de energia. Existe a área dos amigos, existe a área da espiritualidade, a área do trabalho, a área do sucesso, a área da prosperidade financeira, do relacionamento, da criatividade, da família e da saúde. Se esse relógio parado tiver na área da prosperidade, o que isso vai sugestionar? Parou no tempo, há anos e anos sem receber um ajuste salarial, com o mesmo dinheiro. Inflação vem, o leite sobe, a bolacha sobe, a escola sobe, roupa sobe, você vai no shopping, as coisas sobem, a gasolina sobe, o diesel sobe, a banana sobe, o tomate sobe, a cenoura sobe, o salário o mesmo.
estagnou a prosperidade dentro da sua casa. Outra coisa, se tem um relógio parado na área do trabalho, mesmo emprego, mesma posição, mesmo caminho, há 20 anos subindo a mesma escada, sentando na mesma cadeira e não cresce, não evolui, não se desenvolve. Ou se é na área do sucesso, mesma coisa, não tem reconhecimento, sempre o mesmo cargo. Ou às vezes você é empresária, você tem um salão de beleza, você tem uma lanchonete, você tem, enfim, você trabalha com algum serviço, você é artesã, você é massoterapeuta, você tem funcionários ou às vezes não, mas a tua empresa tá lá na mesmice. Por quê? A área do sucesso tem lá um relógio parado. E aí a pessoa ou a empresa não tem reconhecimento. Relógio de pulso, relógio de parede, independente. O relógio, a função do relógio é ele girar, é ele contar as horas, é ele te mostrar as horas, né? Então, o que acontece? Cada casa, né, falando aqui das áreas, falando um pouquinho das áreas, cada casa é um caso diferente, uma casa é diferente da outra, né? E dependendo de onde você mora, se você mora em casa, em apartamento, em sobrado, em triplex, numa casa pequena, numa casa grande, numa casa que tem um formato quadrado, numa casa que tem um formato em L, dependendo de onde você mora, a área da prosperidade ela pode estar, por exemplo, na tua sala, ou ela pode estar na tua cozinha, pode estar no teu quarto de bagunça. A gente não vê, mas aquilo está diretamente interferindo no nosso bem-estar o dia inteiro. Mas você não vai achando, vou tirar então o relógio, vou tirar aqui, que mais que eu já passei aqui para vocês, vou tirar aqui os espelhos quebrados e aí a prosperidade vai entrar na minha casa. Lembra que eu falei lá, o primeiro exemplo que eu falei para vocês lá da Mariane, das paredes, que você arruma a parede mofada, arruma a parede com a rachadura, com infiltração e volta, porque não foi corrigido a energia do espaço. E a partir do momento que a energia do espaço é arrumada, é corrigida, automaticamente a parede ela também para, simplesmente para de ter as infiltrações, os mofos, as rachaduras que antes eram coisas inexplicáveis, até como o encanador da Mariane falou, fantasmagórico, que ele não sabia de onde que vinha aquilo. E depois dela corrigir a energia da casa, simplesmente descobriram, conseguiram corrigir, né? O quarto objeto que afasta a prosperidade da sua casa é o lixo na cozinha. Porque a nossa cozinha, principalmente o nosso fogão, ele representa a energia da prosperidade, a energia do dinheiro. E o que a gente sente quando a gente vê alguma coisa, uma pessoa no lixo? Se a gente vê uma pessoa no lixo, parece que aquela pessoa ela foi descartada no lixo, que não tem valor, que ela se confunde com o próprio lixo, né? E isso vai gerando um sentimento de pobreza, de nojo, de aversão. E quando essa energia do lixo, que é tudo que a gente descarta, fica próximo da energia do dinheiro da nossa casa, da energia do fogão, que representa a energia do dinheiro, vem justamente o sentimento de que a gente está jogando o nosso dinheiro no lixo, que a gente está trazendo essa energia do descarte. E aí você começa a gastar dinheiro com coisas supérfluas. Você se vê, você não entende, você vê que o dinheiro não rende na sua vida e você vê que você gasta dinheiro à toa, que você fica rasgando teu dinheiro. Que eu digo rasgando dinheiro é gastando dinheiro com coisas que não te tragam sentimento de prosperidade. Você vai ali e fica gastando teu dinheiro, ou às vezes as pessoas da sua casa não dão valor para o dinheiro, porque você está aproximando essa energia do lixo, que é tudo que a gente descartou, que a gente não quer mais, e você está colocando ele próximo do que mais representa a energia do dinheiro da sua casa, que é o teu fogão. Por que o fogão representa a energia do dinheiro? Porque o nosso fogão é onde a gente cozinha. E a nossa comida é a principal fonte de energia nossa, dos seres humanos, né? A gente precisa comer para a gente ter a disposição para a gente vir aqui. Por exemplo, eu precisei me alimentar para hoje estar aqui com energia e falar com vocês. Se eu não me alimento, eu não tenho energia, eu não consigo desenvolver, eu não consigo prosperar, eu não consigo ir bem no meu trabalho, eu não consigo me concentrar. Se eu não como, eu começo a ficar com dor de cabeça. Se eu tô com dor de cabeça, eu já não consigo ir bem no meu trabalho. Então, a gente precisa da comida para a gente estar no nosso melhor, na nossa melhor energia e conseguir, assim, render nossos melhores frutos. Ou seja, trazer o dinheiro para dentro de casa, trazer a prosperidade para dentro de casa. Quando a gente tem o nosso fogão e prejudica a energia dele, ou seja, coloca o lixo da cozinha ali muito próximo do nosso fogão, a gente está colocando essa energia do descarte. Tudo que a gente descarta vai para o lixo. E aí a gente coloca essa energia do descarte próximo do que representa o nosso dinheiro, ou seja, a gente começa a gastar o nosso dinheiro assim. E nem sabe por quê. Chega no final do mês e fala,
Meu Deus, mas com o que eu gastei meu dinheiro? Não é possível, porque eu recebi dinheiro. Às vezes eu até ganho bem, mas meu dinheiro não para na minha mão. E quando a gente vai ver, vai fazendo a soma lá do cartão de crédito, é R$ 10 aqui, R$ 20 ali, R$ 30 ali, no final do mês dá R$ 4.000 de coisas que você não comprou uma televisão, você não comprou uma roupa, tá com a roupa do filho curta e não sabe com o que gastou teu dinheiro, tá com o carro precisando de uma manutenção ou mudar de carro e nunca consegue porque o dinheiro não rende, parece que o dinheiro escoa da sua mão, o dinheiro vai em coisas que você não vê ele rendendo. Por quê? Porque você está aproximando a energia do descarte da sua representação, da sua principal representação da energia do dinheiro dentro da sua casa. Então, o dinheiro, né, o lixo dentro do dinheiro, também é uma comunicação de energia. Não é racional isso que eu estou falando para vocês. Mas, embora aqui eu sempre tente trazer de forma mais racional, vocês entenderem, né? O lixo é tudo que a gente descarta, o fogão é o que representa a prosperidade. Né? Eu poderia só chegar e falar, ó, o fogão representa a prosperidade e o lixo é a energia, né, que você não deve aproximar. É isso, um beijo, tchau. Não, eu sempre tento trazer de forma racional, para vocês entenderem o porquê disso. Quando a gente entende de forma racional, primeiro, a gente começa a gravar isso, e segundo, quando a gente vai mudar isso de lugar, a gente começa a fazer isso com mais intenção. Eu vou afastar o meu lixo para eu poder fazer a energia do dinheiro fluir dentro da minha casa. Então, quando você entende como que aquilo racionalmente influencia na tua vida, você consegue alinhar a intenção que você tem ao mudar um móvel na tua casa, ao colocar um objeto de determinada cor. Eu falei do lençol azul, que diminui a libido do casal para vocês, né? Então, quando você vai trocar o lençol, você entende a intenção. Ah, eu quero ter mais intimidade com meu marido, eu quero que ele me deseje, eu quero me sentir desejada. Então, eu vou trocar o lençol com essa intenção. E isso faz total diferença. Essa é a verdadeira diferença entre você decorar e harmonizar a sua casa. É ter a sua intenção, saber do porquê que você está fazendo isso. Por isso que eu sempre tento trazer da forma mais racional por isso, tá? Para vocês estarem conscientes das energias que estão afetando vocês o tempo inteiro, para vocês dominarem as energias e tomar as rédeas da vida de vocês e poderem ajudar a família de vocês também com isso, poder ajudar um filho a se desenvolver melhor no colégio, poder ajudar um filho a conseguir encontrar um parceiro, uma parceira, a conseguir uma filha, a conseguir um emprego, a conseguir um marido se desenvolver. Esse caso aqui do lixo, o próprio caso do lixo, eu tenho uma aluna que ela fez uma live comigo que ela me contou que no dia que ela tirou o lixo do lado do fogão dela, no dia seguinte o marido dela conseguiu um emprego, que ele estava tentando, mandando currículo, e não conseguia. E no dia seguinte que ela tirou o lixinho lá do lado do fogão dela, com essa intenção, entendendo racionalmente como é que isso acontece, no dia seguinte o marido dela conseguiu um emprego. Então, para vocês verem, né? Por isso que eu sempre tento trazer de forma muito racional aqui para vocês. O quinto objeto que afasta a prosperidade da nossa casa são aqueles objetos que atrapalham a nossa passagem, que a gente chama aqui de bloqueios, né? Existem vários objetos que funcionam como que estão ali tendo uma função de bloqueio. Às vezes é uma mesa muito grande, às vezes você tem um sofá muito grande, às vezes você tem uma mesa que está encostada na parede, cada vez que você quer sentar naquela cadeira lá, você tem que afastar a tua mesa para você poder sentar naquela cadeira, ou às vezes uma cama encostada na parede, ou às vezes é uma mesinha de centro na tua sala, e aí a mesinha grande você tem que ficar se desviando dela, ou às vezes é uma poltrona que tem na tua casa, e aí para você ir da tua sala para a cozinha, você tem que desviar da poltrona, ou às vezes é um aparador que você tem, aí para você, sempre bate na quina do aparador, né? Já até acostumou, aí cada vez que você vai andar, tudo que você tem que ficar se desviando ali dentro da sua casa, tudo isso são considerados bloqueios. E o que acontece? Qual que é a relação disso com a nossa vida financeira, com a nossa prosperidade financeira? A gente, dentro da nossa casa, a nossa casa, teoricamente, é o nosso lugar de descanso, é o lugar onde a gente pode tirar as nossas vestes e a gente pode ser mais vulnerável, onde a gente se sente dentro de casa, é a nossa zona de conforto, né? E se dentro da nossa casa tá cheio de bloqueios, o nosso inconsciente ele começa a assumir de que isso
é o que faz a gente se sentir bem. Por quê? Dentro da nossa casa, teoricamente, é o lugar onde a gente se sente bem. E a gente tenta automaticamente procurar situações que façam a gente se sentir em casa. Então, quando você tem um monte de bloqueio dentro da sua casa, o que você vai procurar num relacionamento? Algo que faça você se sentir em casa. Um relacionamento cheio de bloqueio, um relacionamento difícil, um relacionamento complicado, um relacionamento que não é leve, um relacionamento que tem muita discussão, muita briga, um relacionamento cheio de bloqueio, que você tem que ficar se desviando para conseguir fazer aquele negócio dar certo. Quando você vai procurar um emprego, o que o teu inconsciente procura? Um emprego que faça você se sentir em casa. Se sua casa está cheia de bloqueios, você começa a encontrar um emprego que é cheio de bloqueios. Difícil, as coisas são sempre cheias de obstáculos, nunca dá certo na primeira vez, você tem que ficar se desviando, você tem que fazer manobra para as coisas darem certo. Por quê? Porque dentro da tua casa tem esses bloqueios e o teu inconsciente ele começa a entender de que é assim que você se sente em casa e você começa a projetar isso em todas as áreas da sua vida, certo? Então, também, os objetos que atrapalham a passagem dentro de casa influenciam na nossa energia do dinheiro também. Sexta situação que influencia, que afasta a energia do dinheiro da nossa casa: animais de abate. Vaca, galinha, pato, pinguim, tartaruga, todos esses animais que têm uma representação de um animal mais lento, um animal mais fraco, né? Aqui eu tô falando, por exemplo, às vezes de um pano de prata, às vezes um tapete, às vezes um quadro, às vezes uma estátua, né? Desse objeto, desse animal, porque existem também os arquétipos. E esses são arquétipos de animais frágeis, que são fáceis de serem abatidos, que carregam uma energia de fraqueza, de abate, né? Tem até o próprio elefante, né? Para vocês entenderem como que isso age no nosso inconsciente, o próprio elefante tem uma história, né? Que os elefantes, quando eles são pequenininhos, eles colocam os elefantes de circo, né? Quando os elefantes são pequenininhos, eles colocam na perna do elefante uma fitinha assim e amarram com uma estaca no chão. E aí, esse elefante, ele tenta sair dali e ele não consegue. Eles tentam sair e ele não consegue sair. E aí, esse elefante começa a gravar no inconsciente dele de que, enquanto ele tiver com aquela amarra no pé dele, ele não consegue se mover. E aí, o elefante, ele cresce, ele começa a virar aquele bicho enorme, gigante, um dos maiores animais que existem, e quando coloca uma fita e uma estaca no pé dele, mesmo assim, ele não sai dali, ele nem tenta mais, porque quando ele era pequenininho, ele tentou e não conseguiu andar, e aí ele assumiu, cada vez que tiver esse negócio no meu pé, eu não vou nem tentar, porque eu não consigo sair daqui, isso aqui tá me prendendo. E aí depois ele é aquele animal gigantesco, que se ele fizer um movimento mais brusco, ele arranca aquela estaca, só que o inconsciente dele já tá vibrando tanto naquele padrão de que aquilo limita ele, que ele já nem tenta mais sair daquela situação. E as situações dentro da nossa casa também são assim. Elas vão alimentando esse sentimento de que, eu não vou nem tentar esse emprego, porque eu já tentei outras vezes e não deu certo. Eu não vou nem tentar me dar bem com meu marido, porque eu já tentei e não deu certo. Eu não vou nem tentar falar pro meu filho para ele fazer isso, porque eu já falei várias vezes e ele não me obedeceu. Eu não vou nem tentar me dar bem com a minha sogra, porque eu já tentei e aí nunca deu certo. Eu não vou nem tentar pedir um aumento pro meu chefe, porque eu já tentei e ele não me deu. E a gente começa a levar aquelas crenças do passado que uma vez nos limitaram e a gente assume isso para a nossa vida e começa a replicar tudo isso para a nossa vida. E quando a gente tem essa simbologia dos animais de abate, a gente tem gravado no nosso inconsciente de que a tartaruga é um animal lento, de que a galinha é um animal que fica preso lá para botar ovo e para procriar, que a vaca é o animal que é criado para a gente comer, que vive de abate, né? Vive em situação de abate, que vibra nessa energia. E aí a gente começa a vibrar também nessa energia. E o contrário disso também é verdade, né? Dos outros animais, animais de poder, que a gente chama, animais da energia do fogo, a águia, o tigre, quando a gente fala deles, a gente já tá até mais assim, né? Essa é a simbologia que tem dos animais, os arquétipos deles. Só de falar o leão,
o tigre, a águia, eles já são animais de mais poder, são animais caçadores, eles não são a caça, eles são os caçadores. Se você tem um leão, né, a imagem de um leão, é a área do sucesso. Na nossa mesa de trabalho também existem as áreas de energia e você pode usar a cor certa, o objeto certo em cima da sua mesa de trabalho para te trazer mais clientes, para te trazer melhores relacionamentos, para te trazer mais sabedoria, para trazer mais clareza, né? Ou para trazer mais reconhecimento. Então, esses animais, eles são usados também para fazer ativações. Esses arquétipos são usados para trazer ativações. Então, a gente sempre tem que olhar qual que é a simbologia, qual que é a energia que vibra aquele animal. Se for um animal de caça, né, que é caçado, um animal de abate, um animal fraco, um animal lento, evitar ter ele, principalmente em situações que a gente precisa mais dessa energia de se sentir bem, se sentir disposta, se sentir ativa, se sentir capaz, se sentir próspera, né? E ao invés disso, trazer animais que tragam mais essa energia do fogo, da expansão, tá bom? Sétimo objeto que trava, que afasta a energia do dinheiro da nossa casa, são as comidas vencidas. Então, quantos e quantos saquinhos congelados que tem aí na tua casa, comida congelada que tá 1 ano dentro do teu refrigerador aí, pote de tempero que nem dá para usar mais, que o tempero já mofou ali dentro do potinho, comida lá no fundo da geladeira, batata criando raiz. Quem aí já teve batata que criou raiz? Folhas, né? Alface, rúcula, que ficou murcha, teve que jogar fora mesmo antes de usar, ficou azedo o negócio, banana que ficou mole. Todas essas comidas que vencem, que você perde a comida. Primeiro, você está jogando dinheiro no lixo, porque você foi lá na frutaria, você foi lá no mercado e você comprou essas comidas, você gastou dinheiro por elas. E você deixou elas apodrecerem, você jogou dinheiro literalmente no lixo. Aquela banana que você olhou para ela, ela tá podre, não dá mais para comer, você pega ela e joga no lixo, é uma nota de R$ 2 que você tá pegando, tá jogando no teu lixo, porque você foi lá, você pagou por ela, né? A uva, o alface, o salgadinho que ficou murcho, tudo que você tá jogando no lixo de comida é literalmente dinheiro que você tá jogando no lixo. Mas isso também começa a trazer o sentimento do quê? Como eu falei para vocês, a comida é a principal representação da energia do dinheiro da nossa casa, o nosso fogão, a nossa cozinha. E quando a gente tem um monte de comida vencida ali, a gente está alimentando a nossa cozinha, o local da nossa casa que representa a energia do dinheiro, de energias que não podem ser utilizadas, de dinheiro que você não pode usar, que você perdeu, que você gastou dinheiro à toa, que você jogou no lixo, que você está descartando ali e você está alimentando toda a tua área de prosperidade da sua casa com esse tipo de energia, que você não consegue acessar esse dinheiro, que você joga ele no fora. Oitavo objeto, né? O da comida é uma representação mais fácil, mas da gente realmente cuidar, realmente se perguntar o que eu posso fazer antes de ir lá e comprar mais. Posso usar isso aqui antes que estrague? Ou até no mercado mesmo, ter mais consciência. Será que eu vou levar isso? Será que eu vou usar? Será que realmente vai fazer sentido? Ao invés de aproveitar, olha o pensamento de escassez, né? A pessoa vai lá no mercado, aí ela compra o salgadinho de 3 quilos, porque ele é a promoção do dia lá, e sendo que ninguém na casa dela dá conta. Sempre que ela leva esse big salgadinho aí para casa, sempre fica murcho, aí comem metade e a outra metade joga no lixo. Será que não vale mais a pena você pagar, mesmo que quando você faça lá, mas o de 1 quilo é bem mais baratinho, né? É bem mais. Se for ver, o de 3 quilos compensa mais do que o de 1 quilo. Mas o de 3 quilos sempre joga metade fora. Então, será que valorizando o seu dinheiro não é o outro que vale mais a pena para você do que você achar que está economizando, ganhando dinheiro ali, o pensamento de escassez, né? Que a gente vai vibrando e levando para todas as áreas da nossa vida. Será que não vale mais a pena você refletir? Poxa vida, mas ninguém na minha casa come cenoura. Então eu não vou levar a cenoura só porque ela está em promoção. Vou levar o outro, né? Porque realmente eu não vou precisar jogar fora, não vou precisar jogar no lixo. Então é essa consciência dentro e fora da nossa casa. O oitavo objeto que afasta o dinheiro da nossa casa. Coisas trincadas, coisas quebradas, caneca, louças,
móveis lascados, coisas rachadas, Tupperware manchado, tudo isso, além dos objetos quebrados, eles criarem um acúmulo de energia negativa neles, né? As rachaduras, as coisas trincadas, quebradas, elas geram um acúmulo, porque a energia ela não flui da maneira como ela flui nas coisas que estão perfeitamente num estado perfeito, né? Elas já não fluem dessa maneira, elas ficam estagnadas ali. A rachadura, um lascadinho, acumula energia ali. Além desse acúmulo de energia estagnada, gera o gatilho. Tudo aqui em casa é estragado, tudo aqui em casa é ruim, tudo aqui em casa é velho. Aí gera um pensamento, um sentimento, uma vibração, um ciclo de sentimentos de que você é pobre, de que você não é capaz, de que tudo na tua casa é ruim, de que você não é merecedora, de que você não vai conseguir. E aí, enquanto você não interromper esse ciclo, você não vai conseguir sair disso. Ai, Bruna, mas tá trincadinho, mas ainda dá para usar. Mas tem necessidade? Das 30 xícaras que você tem, você realmente precisa manter aquela que está lascada? Abre espaço na tua vida. Quando a gente não tem espaço dentro dos nossos armários, do guarda-roupa, do armário da cozinha, do armário do banheiro, a gente está demonstrando, dando sinais, colocando, projetando na energia da nossa casa de que não tem espaço para vir nada novo. E aí a gente vive 20, 30 anos com as mesmas coisas, as mesmas roupas, não troca de roupa, o mesmo casaco, e aí reclama, eu não tenho roupa, eu não tenho louça, mas não tem nem espaço, mulher, para botar nada novo aí na tua casa, teus armários estão tudo entupido de coisa quebrada, coisa lascada, coisa que você nem usa, que fica só lá no fundo, que você, mas talvez se um dia precisar, talvez se um dia eu for usar, e se precisar eu tenho aqui 62, se um dia eu fizer um jantar para toda a minha família, eu tenho 62 pratos, por isso que eu mantenho todos eles, só que mora 2 pessoas na tua casa. Prestar atenção, trazer consciência, por que você está vibrando, e sentimentos do que você está vibrando, por que você está se sujeitando a tomar teu café da manhã, o momento que você acorda, que você despertou para a tua vida, para um novo dia, para escrever a história daquele dia, e ali tua xícara quebrada, tua xícara lascada, teu Tupperware que você almoça, e aí assim, aquele sentimento de saciedade, você tá bem, aí vai guardar teu arroz, aquele Tupperware quebrado, a tampa quebrada. Abre espaço, mantenha o que te faz bem, o que faz você se sentir próspera, o que faz você se sentir energizado, o que faz você se sentir avançando na tua vida, o que faz você se sentir uma pessoa capaz, o que faz você se sentir bem. Reflete, abre o teu olhar para a tua casa, abre o teu olhar para os gatilhos que a tua casa está te mandando o tempo inteiro. A mensagem que cada um dos objetos está passando para o teu subconsciente. E tem necessidade mesmo de manter todas aquelas lá? Tá quebrado? Mas você não tem um que tá bonitinho? Mantenha o que tá bonitinho, abre, descarta, abre espaço para o novo, tá bom? Vamos lá para o 9º objeto que afasta o dinheiro da sua casa. Aquela gaveta. Ó, aquela gaveta. Não, já vão pensando nas gavetas aí da casa de vocês. Ai, meu Deus, o que tem na minha gaveta, Bruna? O que tem na minha gaveta? Aquela gaveta cheia de bateria, de pilha, de carregador, de controle remoto. O que acontece? O que tem de problema com essas gavetas de bateria, pilha, carregador, controle remoto? Por quê? Geralmente, essas gaveta aí que tá cheia de carregador, controle remoto, pilha, é tudo que você não precisa. O carregador do teu celular provavelmente ou tá dentro da tua bolsa, ou tá ali do lado da tua cabeceira, tá próximo de você, porque você usa ele todo dia, né? Só que agora essas benditas dessas gavetas que você guarda lá, controle remoto sem pilha, pilha velha, cabo, é tudo coisa que você tá guardando ali para se um dia eu precisar desse cabo, se um dia eu precisar desse controle universal dessa TV, que nem é mais minha TV, é a TV que eu tinha 10 anos atrás, mas vai que um dia eu precise desse controle, né? Ou vai que tem gente que até DVD tem dentro de casa, não sei porque aparelho de DVD nem existe mais DVD. Não existe mais DVD, mulher. Desapega, pelo amor de Deus, desse DVD. A minha mãe, esses dias eu dei uma bronca na minha mãe. Dei uma bronca na minha mãe aqui, ó. Respeitosamente, né?
Minha mãe estava guardando uma câmera. Gente, pelo amor de Deus, a minha mãe estava guardando uma câmera. Aquelas câmeras de filmadora, sabe? Que abria a lateralzinha assim, que tinha um visorzinho. Aí ela pegou, descendo com aquela câmera. Aí eu falei assim: ah, mãe, vai jogar a câmera fora dela? Não. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, quando é que você vai usar essa câmera dela? Mas a gente pagou caro na câmera. Eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus, você pega o teu celular, você filma o que você quiser com uma qualidade muito maior, né? Então, essas coisas que a gente vai guardando dentro da nossa casa, cabo, que você nem sabe onde é que enfia esse cabo, controle remoto que você nem sabe qual televisão que é esse controle remoto, pilha, que quando você vai precisar de pilha de verdade, você pega essa pilha, você descobre que ela nem funcionando mais tá, né? O que acontece? Todos esses cabos, pilhas, tudo isso está relacionado com a nossa energia, o nosso sistema nervoso. Então a gente começa a se sentir mais irritada, a gente começa a se sentir mais nervosa, a gente começa a se sentir mais estressada, e às vezes você começa a se sentir assim, ou você começa a ver isso acontecendo com o teu marido, com o teu filho, com as pessoas que moram com você, ficar estressada, nervosa, sem saber o porquê, né? Sem explicação. Essas pessoas são extremamente com os nervos à flor da pele, porque acumula demais essas coisas que guardam essa energia do nosso sistema nervoso. Só que aqui a gente está falando da questão da prosperidade. Então, além de mexer com o nosso sistema nervoso, o que acontece? A gente fica nesse sentimento. Quando eu precisar, vou guardar essa agulha de 12 centavos. Quando eu precisar, eu vou guardar esse pote que eu usei uma vez, que se eu for ali na loja custa R$ 5. Mas esse grampinho pode ser que um dia eu precise dele. Aí esse controle remoto, e aí a gente fica se apegando num sentimento, e aí o que está acontecendo? Gatilho de que você tem que ficar se apegando a essas mixaria, né? Vamos dizer assim, e que você gera um pensamento e gera um sentimento de que, meu Deus, mas eu tenho que guardar, porque eu guardei, paguei muito caro naquilo, e ai meu Deus, e aí você começa a ficar com aquele sentimento de que aquela época era boa, aquela época você tinha dinheiro, que você não pode ficar gastando teu dinheiro agora, porque pode ser que venha a faltar num dia, e aí você tá vibrando o quê? No medo, na escassez, em ter que ficar se apegando ao que é do passado, e você não se abre para o novo, não se abre para o presente, e aí você abre tuas gavetas lá, você abre a gaveta, você tem que ficar enfiando tudo dentro da gaveta, você abre um armário, você já cuida para as coisas não caírem em cima de você. Por quê? Você está se apegando tanto às coisinhas que talvez um dia você precise, que não tem espaço para nada de novo chegar na sua vida, certo? Então, muito cuidado. Consciência, de novo, abrir o teu olhar para os gatilhos que a sua casa está te dando. Então, resumindo aqui, quais que são os 9 objetos que afastam a energia da sua casa, a energia do dinheiro? Paredes mofadas com rachaduras ou infiltrações, espelhos quebrados, espelhos enferrujados que distorcem a sua imagem, relógio parado, lixo na cozinha, objetos que ficam atrapalhando a sua passagem dentro de casa, o teu andar dentro de casa, bloqueios, animais de abate, representações dos animais de abate, comidas vencidas que você joga fora, coisas trincadas, coisas quebradas, coisas manchadas, e aquela gaveta de bateria, pilha, carregador, controle remoto, câmera, DVD, que você não usa mais, que fica te prendendo num sentimento de escassez. Gatilhos que fazem a tua casa fazer você vibrar num pensamento de escassez, num pensamento de pobreza, num pensamento de não ser o suficiente, num pensamento de não ser próspera e que fica te prendendo num ciclo de escassez, num ciclo de dificuldades financeiras. Lembra sempre, ó, gatilho, pensamento, sentimento, vibração. Grava essa energia dentro da nossa casa. Aí a nossa casa começa a nos dar gatilho, que nos traz um pensamento, que gera um sentimento, o sentimento vai gerando uma vibração e a gente grava de novo essa energia na nossa casa. Então, enquanto a gente não interromper esse padrão, a gente vai continuar vibrando na escassez, na pobreza, nas dificuldades financeiras, e não conseguir sair desse ciclo e cada vez mais.